Boa tarde a todos, todas, né? Queria agradecer ao representante da casa, Felipe e o Rodrigo, né, vereadores, pela recepção que a gente sempre tem aqui. E o importante é que estamos todos aqui com o mesmo ideal, não é? Agradecer a presença dos representantes aqui do SAEMA, do seu Inácio, do seu Gilberto, do TCA, e o Herbert representando a Araprev aqui do meu lado. Na presença do Eduardo, contador da Educação, cumprimento a todos os presentes. E vamos cumprir o que determina a Lei Complementar 101, onde nós temos que apresentar as nossas metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018. Aqui não está aparecendo nada. Rafael, saiu? Só você ficar de pé aqui, ó. Então, nós vamos começando ali pelas receitas do segundo quadrimestre, que encerra-se no fechamento de agosto. Da Prefeitura, nós tivemos 260.861.000 e numa previsão de 253.975.000. Acho que dá para ir arredondando assim os números, né? Do SAEMA, 26.285.000, numa previsão de 29.662.780. Do TCA, nós tivemos a arrecadação de 18.652.000, para uma previsão de 19.594. E da Araprev, uma arrecadação de 52.756.000, para uma previsão de 49.531.000. Aí nós tivemos, até agosto, uma aplicação com o pessoal. Nos últimos 12 meses, a receita corrente líquida de R$ 442.902.984, para uma despesa, nesses 12 últimos meses, de R$ 216.430.572. Sendo que, nos últimos 8 meses, né, que nós estamos apresentando aqui, a receita corrente líquida de R$ 306.116.490,67, para uma despesa de R$ 138.376.478. Na aplicação em educação, nos últimos 8 meses, a receita de impostos foi de R$ 192.168.158,39 e uma despesa de R$ 45.502.800,13. A aplicação em saúde, nesses últimos 8 meses,
na receita de impostos de R$ 192.168.158,39 para uma despesa de R$ 48.959.616,42. Nos órgãos da Prefeitura, Câmara, SAEMAS, que são a Araprev e o TCA, que são as nossas autarquias, nós tivemos aí no quadro de despesas, dentro da Prefeitura, R$ 277.741.000. Da Câmara, R$ 3.206.000. SAEMA, R$ 29.493.000. TCA, MTCA, R$ 22.311.000. E Araprev, R$ 38.126.000. Totalizando R$ 370.878.608,24, que foi o total das nossas despesas nesses 8 meses. Nós temos, vocês têm aí, né, na pastinha de vocês, tem mais algum slide aí, Wander? Não, né? Aonde tem essas despesas, essas receitas separadas. Nós não preparamos slides, porque nós fizemos bem sintético, como a pedido de um vereador, né? E agora, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta do que se trata ou não, está aberto para a gente fazer esclarecimento. Peraí. Vê se falou, Rodrigo. Agora ligou. Ei, 1, 2. Ei, 1, 2, som. Agora ligou. Até a campainha que foi aqui. Conseguiu? Consegui. Ei, 1, 2. Agora sim, aí, meu sim. Só uma dúvida aqui. Claro que é uma previsão, mas vai o pessoal aí da TCA e também do SAEMA, né? O SAEMA que tem uma previsão que caiu, né? Arrecadou 26 milhões e a previsão era 29. Essa queda, assim, essa diferença se dá pelo momento econômico do nosso país, que poderia colocar, porque são quase 3 milhões de diferença, né? Claro que é uma previsão, mas acompanhando índices desde o ano passado que vocês estavam seguindo, e aparentemente de crescimento, essa previsão ter dado uma diferença tão grande assim. E sobre a questão da TCA também, eu vi que teve uma queda de quase 1 milhão. Claro, eu queria entender se também tem alguma questão do momento econômico da nossa cidade, do país, essa diferença dessa queda. Claro que é uma previsão, mas até o presidente da TCA, na época era o senhor Elcio Rodrigues, não tinha colocado, estava seguindo mais ou menos o que vinha se arrecadando os outros anos. Olha, nobre vereador, como sabe, eu estou como interino, que assumi agora no dia 12 desse mês. Esses números aí, é como você pode até dizer, você mesmo disse, né? O quadro econômico, o desemprego diminui, as pessoas usarem o coletivo. Houve outros tipos de transporte,
Às vezes as pessoas acabam optando também por comprar uma moto pequena e tudo mais, né? É estranho realmente ver a queda, para mim isso é surpresa. Entretanto, o TCA tem trabalhado e mostrado um excelente trabalho para a comunidade e cremos que temos alguma coisa lá nesse sentido que deve melhorar a atenção do munícipe a usar. Lembrando que eu falei aqui que é uma previsão, mas eu estou dizendo isso porque o presidente, na época o Elcio estava aqui, ele falou que não ia fazer nada que fugisse da realidade, né, do que estava arrecadando em comparação do ano passado. Era só mais atentar isso, e a questão do Saema também, né? 3 milhões de diferença. Claro que é uma previsão, não é nada fixo, exato, mas eu acho que é uma queda do que estavam esperando arrecadar, uma queda um pouquinho meio grande. Aqui a relação seria arrecadado e o que foi previsto. A arrecadação aqui, que consta de 26 milhões aqui, é até agosto. Resta ainda 4 meses para incluir na arrecadação. O Saema tem uma arrecadação mensal, mais ou menos de 3,5 milhões, vai. Durante esses 4 meses vai ter mais ou menos 12 milhões que vai ser incluído aqui, e eu entendo que com essa inclusão vai dar um superávit, um excesso de arrecadação. É por isso ela está dando essa diferença, mas falta arrecadar. Enquanto que a previsão é uma coisa fixa. E essa aqui é uma coisa que é variável. Boa tarde a todos. Só complementando a fala do vereador Rodrigo, vou perguntar mais para o Saema, que é mais da minha praia. Na sua concepção, Inácio, está havendo uma queda de arrecadação na autarquia? Não. Não. Não está. Tá. E outra pergunta agora com relação... Viu? Aqui, essa previsão é 2 exercícios, 12 meses. Não, 8 mil. Não, eu sei. Aqui é de 8. Ah, tá. Mas entendo que vai haver um excesso de arrecadação em função da arrecadação mensal do Saema ser de 3.500 nessa faixa aí. Tá. Desculpa. Outra pergunta com relação à aplicação na educação. Eu, salvo o meu engano, infelizmente eu não trouxe aqui a pasta do primeiro quadrimestre, mas me parece que o número que está colocado aqui está preocupante para fechar os 25% de aplicação na educação por experiência própria. No primeiro quadrimestre, salvo o meu engano, esse número estava perto de 27%, 28%. Lógico que isso varia em função da arrecadação do período, mas me preocupa aqui o índice nos últimos 3 meses, que a gente sabe que é o período mais crítico da administração, para fechar os 25% da educação. Não sei se tem alguém da educação que poderia comentar alguma coisa, mas me parece que é preocupante, inclusive porque no ano passado o tribunal glosou várias coisas e o índice não chegou nos 25% do ano passado. Não chegou. No relatório ainda do tribunal, que ainda está em defesa e tal, deu 24,80 e pouco, não vou me lembrar os números, mas é preocupante. Então, no atual momento, que a gente entra agora da prefeitura só pagar as coisas e não comprar mais nada. Felipe, eu vou pedir só licença para o Eduardo um minutinho, depois ele completa, mas nós, realmente, a educação é sempre, a gente tem muito cuidado com ela e é sim preocupante você não atingir o percentual. Porém, nós fizemos um estudo mediante a situação financeira da prefeitura, nós temos que estar enxuto em todos os setores. Tem setor que, evidentemente, que foge muito da regra, que é principalmente a saúde, né, onde a gente tem que atender o munícipe.
Mas na educação, foi feito um levantamento, Eduardo, depois confirma se eu estou falando corretamente, onde o Fundeb ele não vai chegar a atingir o 13º dos professores. Então, nós tivemos que reduzir alguns empenhos para fazer essa reserva aí, para suprir esse 13º que o Fundeb não vai complementar. E também a gente já está se precavendo e seguindo isso à risca, mês a mês, para a gente não deixar acontecer. E nós estamos usando nas obras e nos implementos da educação muita coisa de recursos vinculados. Mas a nossa preocupação é fazer essa reserva para o 13º, que aí é onde a gente atingiria aí um pouco mais dos 25%. Eduardo, você pode complementar com alguma situação aí? Boa tarde a todos. Com relação só à aplicação dos 25 do ano anterior, só queria comentar com o nobre vereador que o empenhado e o liquidado, sim, foi atingido. Realmente o que foi pago estava abaixo dos 24,6, 24,7 alguma. Mas com os restos a pagar agora de janeiro deste ano, com os restos a pagar foi superado até, superou 26, Wander, ficou mais ou menos 26, 27, 26,8 alguma. A gente já foi até, a resposta para o próprio tribunal foi respondido com o tribunal. Tá? Mas era restos a pagar, era pagamentos, não liquidados e empenhados. Tá? Com relação à aplicação deste ano, realmente está 23%, está com índice abaixo. Porém, nós temos um planejamento até o final do ano em relação não somente à folha de pagamento, que com os pagamentos do Fundeb, né, que não serão suficientes até o final do ano, mas com outros planejamentos com relações a reformas, com relações a obras e até com relações a materiais, infraestrutura mesmo para os alunos a estar aplicando até o final do ano. E a gente depende aí do próprio compras, a gente está de licitações, mas que já está a programação correta para que esse índice chegue pelo menos uns 27,5%. Rodrigo, ela vai voltar ao tema do TCA, da sua pergunta, ela quer complementar a resposta. Boa tarde a todos. Rodrigo, você questionou com relação ao orçamento e arrecadação, foi isso? Isso. Tá. A de 2018, até o momento, né? Isso. Até o quadrimestre. Isso. O segundo quadrimestre, no caso. Não, eu só queria deixar assim meio explicado para você o seguinte: a nossa arrecadação ela não caiu, ela aumentou. Se você pegar uma prévia, se você pegar uma média, vamos dizer assim, de 2017, a arrecadação, e mais a arrecadação agora até o segundo quadrimestre, que até o mês de agosto, ela está praticamente de 700 a 800 mil a mais, comparando o mesmo período, tá? Agora, com relação ao orçamento, a diferença, assim, vamos falar assim, o déficit orçamentário, assim, entre orçamento previsto e mais realmente o efetivo realizado, ela está um pouco menor mesmo até o momento. Então, a gente tem assim ainda uma prévia de que daqui para agosto para frente a gente vai ter mais um novo aumento. Assim, a gente já teve um aumento, vamos falar, no transporte de estudante, e que a gente acredita que a nossa arrecadação é para ela dar uma melhorada boa agora de agosto até o final de dezembro. Tá? Mas ela manteve-se a mais do que o ano passado. Mesmo sendo do presidente Elcio o ano passado e do presidente Elcio até agosto, né? Que ainda é ele. O Gilberto ainda não pegou nenhum. O Gilberto seria setembro para frente. Tá bom?
Oi, pois não. A minha pergunta é um pouco mais à frente aí do que foi, é sobre as questões previdenciárias. Nós tivemos na última aqui, que as compensações não estavam vindo. Houve agora, acho que mês de julho, julho, foi conseguido o CRP, foi regularizada a situação também que estava em pendência do CPA. E eu estou vendo aqui no estudo demonstrativo que não apareceu nenhuma compensação previdenciária. E foi feitos alguns aportes de compensação da parte patronal, da parte da prefeitura para o fundo financeiro. Aonde estão esses aportes que foram feitos pelo município? Aqui, porque aí se você pegar outras receitas, ele entra aqui como 1.916.000. E nos 2 meses que se passaram, julho e agosto, eu acho que o aporte foi um pouco maior, só para a gente poder entender onde está isso e como que está a questão da compensação previdenciária para voltar aqui, para entrar nas contas. Boa tarde a todos. Em relação à compensação, o CRP ele foi emitido no mês de agosto, né? Agora no mês de setembro é que eles fazem o fechamento para pagamento no começo de outubro. Então, no mês quando foi emitido já havia sido fechado a compensação pelo INSS, então não houve aí o pagamento. Agora em outubro a gente recebe todo o valor que ficou durante o período que a gente ficou sem o certificado de regularidade previdenciária, ele vem em todo o valor agora num pagamento só, agora no mês de outubro. Em relação ao complemento, acho que seria com o Wander. Seria o que nós já estamos liquidando da dívida com a Araprev, né? Essa é a sua pergunta, não é? No demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias, você tá vendo essa folha aí. Nas despesas já pagas, pensionistas, né, Wander? Você está acompanhando aí? Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias. Acho que se ele olhar na dívida seria mais fácil dele enxergar. Na amortização da dívida, nós tivemos uma realização de 2.683.000. Ele está falando da dívida, não é? Então, quer dizer que o complemento que ela faz, só para a gente entender. Então, esse complemento da diferença do fundo financeiro, que é para efetuar, ela entra como despesa patronal? É isso?
Tá, entra como receita patronal. Porque... Na área prévia. Sim. Era essa a questão, porque o meu questionamento... Então, eu estou perguntando justamente por isso, que se você colocar ele como despesa, por exemplo, para a prefeitura como despesa patronal, isso vai impactar na receita líquida e depois diminui, aqui aumenta no caso. Tá, ele não entra no campo. Não, é isso que a minha pergunta era essa, porque eu queria chegar a esse ponto mesmo. Porque se ele entrar na corrente líquida, você vai ter menos, e você vai aumentar o valor que você tem, por exemplo, a porcentagem que está fora de pagamento. Não entra. Tá. E aí, esse valor, mas esse valor detalhado aqui, tipo assim, esse valor esmiuçado do que foi pago, não tem. Para saber o quanto foi de realidade da parte patronal, que é os 22%, e o que foi de complemento. Ali, por exemplo, está a despesa intra-orçamentária, o aporte previdenciário é 12.760.000, tá? Com relação ao 12.829 do empenhado, e os encargos com a área prévia, da parte patronal, é 20.968.000. As despesas que as autarquias e a prefeitura têm com relação à parte patronal. Aí, mais em cima, você vai observar que tem as receitas intra-orçamentárias. E o cálculo, tanto é que a gente faz essa separação justamente para a receita corrente líquida, ela não entrar e não influenciar no cálculo da receita corrente líquida, entendeu? Tá, eu entendi, eu estou vendo aqui. Justamente a pergunta era por causa da receita corrente líquida. Isso. Mas não entra, não entra, não. Ah, tá. Obrigado. Tá. Mais alguma pergunta? Felipe? Rodrigo? Então, acho que... Pois não, tem. Boa tarde. Boa tarde. Não sei se procede a informação, mas se procede, aonde vai, onde aparece, né, no orçamento, que o imposto de renda que é descontado do servidor público, ele não vai para o governo federal e sim fica para o município. Primeiro, procede. Onde ele entra aqui, nesse orçamento, só para termos de identificação? No relatório resumido de execução orçamentária, ele está embaixo ele tem ali a parte de receitas correntes, ITBI, imposto de renda. Esse imposto de renda, ele realmente acontece isso, que as retenções ficam para a prefeitura, e juntamente com as retenções de nota fiscal de trabalho assalariado, são várias outras retenções de imposto de renda. Então, o total arrecadado do período é 6.375.000. É o acumulado de janeiro até agosto, tá? Nesse relatório aqui, tá bom? Alguém gostaria de mais algum esclarecimento? Sugestões? Então, nós agradecemos novamente os presentes.
Queria dizer que nós estamos lá sempre de porta aberta para conversar com todos vocês, para esclarecimento, aceitando também sugestões. E muito obrigada a presença de todos.